dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 17 horas, a jovem universitária, Ana Paula Ramos, de 25 anos, foi atraída para uma emboscada na praça principal do bairro, Parque Rio Branco, no distrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Ela foi atingida por disparos fatais e, mesmo socorrida e levada ao Hospital Ferreira Machado, não resistiu e faleceu 4 dias depois, no dia 17 de fevereiro, o que parecia, a princípio, um assalto mal sucedido. Revelou-se rapidamente um dos casos mais friamente arquitetados da cidade, onde a dor, a traição e a ganância se entrelaçaram de forma cruel e chocante. Ana Paula era uma jovem com uma trajetória promissora. Nascida e criada em Campos dos Goytacazes, era respeitada por sua dedicação aos estudos e seu jeito tranquilo. Formando em uma universidade local, ela era querida entre colegas e professores. O que ninguém poderia imaginar é que sua maior ameaça estava dentro do próprio círculo familiar. Ao lado dela, no momento da tragédia, estava sua cunhada, Luana Barreto Salles. Uma amiga de longa data e irmã do noivo de Ana Paula, ambas se conheciam desde a adolescência e cultivavam uma relação aparentemente harmoniosa. Mas por trás dos sorrisos havia um plano cuidadosamente armado por Luana. No início, a polícia tratou o caso como latrocínio. Tudo indicava que Ana Paula havia sido vítima de um ataque violento durante uma tentativa de roubo. No entanto, a narrativa começou a ruir quando os investigadores, ao analisarem depoimentos e imagens de câmeras próximas, perceberam inconsistências e falhas nos relatos. O comportamento de Luana após o crime também chamou a atenção. Ela tentava controlar informações, orientava amigas a mentirem e buscava reforçar um álibi duvidoso. A frieza com que agia e a rapidez com que retomou sua rotina desconcertaram até mesmo familiares mais próximos. Durante os primeiros dias de investigação, o caso começou a mudar de rumo. Um novo elemento entrou em cena. 2 homens, identificados como Vermisson Carlos Sigmaringa Ribeiro e Igor Magalhães de Souza, foram presos em flagrante e confessaram participação direta no crime. Com a colaboração deles, foi possível reconstruir o cenário completo do ocorrido. A revelação foi devastadora. Luana havia contratado os dois por valores entre R$2.000 e R$2,5 mil para executarem o plano. Ela os teria atraído ao local exato e escolhido o momento ideal. E mais, havia sido ela quem levou Ana Paula até ali, sob o pretexto de ver um vestido para um casamento, pois ela seria madrinha da cerimônia. A descoberta caiu como uma bomba. O caso já não era mais um crime ocasional, mas uma trama envolta em dissimulação, premeditação e traição. Os depoimentos dos executores revelaram detalhes perturbadores. Luana havia se encontrado com um terceiro homem, Marcelo Henrique Damasceno de Medeiros, responsável por intermediar o acordo com os 2 jovens. Marcelo, preso meses depois, confessou o papel de ponte entre Luana e os executores. Assim, o quebra-cabeça se completava, mas deixava um rastro de perguntas inquietantes. Como alguém tão próximo de Ana Paula poderia planejar algo tão sombrio? Qual a motivação por trás de tamanha crueldade? O sentimento de perda foi agravado pelo peso da traição. A jovem, que confiava na cunhada como irmã, jamais poderia imaginar o que se escondia sob o véu de uma amizade forjada durante anos. Com o avanço das investigações, os detalhes mais dolorosos começaram a surgir. A hipótese de um crime passional tomou o corpo de forma quase unânime entre os investigadores. Não havia interesse financeiro direto. Não havia dívida, disputa por herança, bens ou qualquer outro motivo tradicional. O que a polícia passou a considerar foi um misto de inveja, ciúmes e desequilíbrio emocional. Luana, segundo depoimentos e análises comportamentais, nutria um sentimento oculto e intenso por Ana Paula. A convivência próxima e a constante admiração que Ana recebia de familiares e amigos teriam despertado em Luana um tipo de obsessão silenciosa. O Ministério Público apresentou uma acusação robusta: premeditação, articulação e frieza. A forma como Luana atraiu Ana até a praça revela um nível de cálculo assustador. Ela havia dito que queria mostrar um vestido de madrinha para uma cerimônia próxima. A ideia era simples e convincente. 2 mulheres que se conhecem há anos, indo juntas ver algo trivial. Ana Paula, sem desconfiar, aceitou o convite. No entanto, quando chegaram ao local, os 2 homens contratados já estavam à espera, escondidos. O que se seguiu foi um ataque direto, diante da própria Luana, que permaneceu ao lado da vítima durante todo o tempo. A polícia obteve acesso a imagens e depoimentos que confirmavam o elo entre a mandante e os executores. Além disso, os celulares apreendidos revelaram mensagens trocadas antes e depois do crime, onde o plano foi ajustado nos mínimos detalhes. Mesmo após a prisão de Vermisson e Igor, Luana negou envolvimento. Tentou por algum tempo manter a versão de que tudo havia sido um assalto. Mas os próprios executores, ao colaborarem com a justiça, relataram a verdadeira motivação e apontaram Luana como a mandante desde o início. Em julho de 2021, pouco mais de um ano após o crime, o julgamento começou. Luana foi levada a júri popular e condenada a 24 anos de reclusão em regime fechado. O júri entendeu que sua ação havia sido motivada por sentimentos obscuros e que o crime fora cometido com total consciência e planejamento. A sentença refletiu a gravidade do ocorrido, principalmente pelo fato de a vítima ser parte da família, alguém que confiava plenamente nela. Na mesma ocasião, Vermisson e Igor também foram julgados e condenados a 13 anos de prisão cada um. As defesas tentaram amenizar suas penas, alegando arrependimento e cooperação com as autoridades. Ainda assim, a condenação foi firme. Já Marcelo Henrique Damasceno, o intermediário da contratação,
foi julgado um pouco depois. Em outubro de 2021, também recebeu 13 anos de prisão. Seu papel, embora não diretamente violento, foi considerado decisivo para a consumação do plano. O caso gerou comoção nacional. A cidade de Campos dos Goytacazes parou para acompanhar o julgamento. A frieza de Luana foi tema de programas jornalísticos, debates sobre saúde mental, justiça e confiança. Pessoas próximas a Ana Paula relataram que ela estava em um dos melhores momentos da vida, com planos de se formar, trabalhar em sua área e se casar. Sua trajetória foi interrompida de forma brutal e por alguém que ela chamava de amiga e irmã. Mais do que um crime, o que abalou a todos foi a quebra de um dos vínculos mais sagrados. A confiança entre familiares. A sociedade passou a se perguntar como detectar sinais de obsessão, inveja ou desequilíbrio antes que algo assim aconteça. Psicólogos foram convidados a analisar o comportamento de Luana, que durante todo o processo se manteve calada, sem demonstrar arrependimento ou emoção. Durante o julgamento, um detalhe chamou a atenção dos jurados e da imprensa: a tentativa de Luana de manipular os fatos mesmo após o crime. Segundo testemunhas e provas apresentadas pelo Ministério Público, ela orientou colegas e amigas a inventarem versões falsas sobre os últimos encontros com Ana Paula. O objetivo era construir um álibi sólido que a mantivesse fora de qualquer suspeita. Em mensagens de celular, recuperadas pela perícia, ela sugeria que algumas amigas afirmassem que tinham estado juntas em horários estratégicos. Essa articulação para confundir os investigadores foi considerada mais uma prova da premeditação. Outro ponto crucial foi o depoimento de Werneson e Igor. Os dois confessaram que receberam uma quantia entre R$2.000 e R$2,5 mil pelo serviço, pago em espécie. Revelaram também que haviam sido contratados por intermédio de Marcelo Damasceno, que por sua vez dizia agir a mando de Luana. Os 3 depoimentos cruzados confirmaram a versão dos investigadores. A ideia de simular um assalto foi levantada, desde o início, para tirar o foco da motivação real. O clímax do julgamento se deu quando as imagens de segurança e os registros de chamadas foram apresentados ao júri. Ficou comprovado que Luana esteve em contato com Marcelo momentos antes e depois do crime, e que houve trocas de mensagens codificadas para confirmar o sucesso do plano. No mesmo dia da tragédia, Luana demonstrou nas redes sociais e em mensagens privadas uma frieza impressionante. Algumas testemunhas relataram que ela chegou a consolar parentes da vítima com abraços e palavras de força, mesmo sabendo de tudo o que havia ocorrido. A promotoria reforçou que a motivação de Luana não estava em bens materiais, mas em algo mais difícil de explicar: uma obsessão. A investigação não conseguiu encontrar uma razão objetiva como ciúmes por relacionamento ou disputa familiar. Era uma mistura de ressentimento, inveja e frustração mal canalizada. Ela queria ocupar o espaço que Ana tinha: o carinho da família, a atenção do noivo, a aprovação social, mas jamais demonstrou isso de forma explícita. Durante os 4 dias em que Ana Paula ficou internada, Luana chegou a visitar o hospital. Segundo testemunhas, chorava e dizia não entender como aquilo poderia ter acontecido. As câmeras, no entanto, já a colocavam na cena do crime, e os executores já detidos começavam a detalhar a verdade. A revelação foi arrasadora para os pais de Ana, que confiaram em Luana por anos. A mãe da vítima, em entrevista à imprensa local, disse: "É como se minha filha tivesse sido enganada até o último segundo por alguém que ela chamava de irmã." A condenação de Luana a 24 anos de prisão foi recebida com alívio, mas também com tristeza. Não havia como reverter o que foi feito. Werneson, Igor e Marcelo também foram punidos, mas o sentimento de indignação persistia. Afinal, o elo de confiança e amizade foi violado da pior forma possível. Com o passar dos meses e o encerramento dos julgamentos, a cidade de Campos dos Goytacazes ainda carregava o peso da tragédia. Apesar da condenação dos envolvidos, a ferida emocional deixada pelo caso era profunda. As pessoas próximas a Ana Paula lutavam para entender como alguém tão discreto, estudiosa e amável pôde ter sua vida interrompida de maneira tão inesperada e cruel. Amigos, colegas de faculdade e professores organizaram homenagens, criaram memoriais simbólicos e lembraram da jovem como uma pessoa iluminada, com futuro promissor e um coração generoso. Luana Barreto Salles permaneceu em silêncio durante boa parte do processo. Recusou-se a dar entrevistas, evitou declarações formais e não se manifestou nem mesmo durante sua sentença. No tribunal, vestia-se de forma discreta e mantinha um semblante impenetrável. O que mais chocou muitos foi a aparente frieza, mesmo diante das provas esmagadoras contra si. Seu silêncio foi interpretado por alguns como indiferença, por outros como culpa carregada, mas para os familiares da vítima, não havia dúvidas. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Marcelo Henrique Damasceno, o intermediário entre a mandante e os executores, alegou em sua defesa que não sabia o que seria feito. Segundo ele, havia entendido que era apenas para dar um susto em Ana Paula. No entanto, as conversas recuperadas desmentiram sua versão. Ele foi condenado por homicídio qualificado a 13 anos de reclusão em regime fechado. E assim como os outros 2 executores, cumpre pena no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. O caso, por sua complexidade emocional e traição familiar, foi amplamente repercutido em veículos nacionais. Programas de televisão dedicaram pautas ao julgamento e à personalidade enigmática de Luana. Psicólogos e criminólogos foram convidados a debater o perfil psicológico da mandante, destacando o grau de frieza, manipulação e capacidade de fingimento. O que se viu foi um exemplo extremo de como relações aparentemente estáveis
podem esconder sentimentos obscuros e destrutivos. Apesar das penas aplicadas, muitos internautas e moradores locais consideraram que a justiça ainda parecia incompleta. Alguns pediam penas mais severas, especialmente para Luana, enquanto outros se mostravam perplexos com o valor irrisório pago aos executores, considerando o impacto devastador causado. A narrativa levantava mais perguntas do que respostas. O que realmente se passava na mente de Luana? Havia mais alguém envolvido? E por que a vítima tão próxima foi o alvo de tamanha obsessão? A frieza dos detalhes, o envolvimento familiar e a dissimulação após o crime fazem deste caso algo que ultrapassa os limites do que se espera de uma tragédia comum. É o tipo de história que nos faz questionar. Até que ponto conhecemos verdadeiramente quem está ao nosso lado? O que motiva alguém a cruzar uma linha irreversível e destruir não só uma vida, mas também a própria? Após o julgamento, a rotina dos envolvidos foi marcada por longas sentenças e silêncio. Luana Barreto Salles foi enviada para cumprir sua pena em regime fechado e desde então não deu entrevistas. Não fez confissões públicas, nem demonstrou arrependimento de forma visível. Cumpre sua pena isolada, com poucos registros de visita e nenhum contato com a família da vítima. O nome dela continua sendo um tabu entre muitos moradores de Campos dos Goitacazes, especialmente entre aqueles que conviveram com Ana Paula e jamais desconfiaram da proximidade perigosa entre as duas. O Emerson Carlos Sigmaringa Ribeiro e Igor Magalhães de Souza, os dois homens contratados para o crime, também seguem presos, cumprindo a pena de 13 anos cada, conforme decisão judicial. Suas confissões ajudaram a montar o quebra-cabeça, mas não diminuíram a gravidade de suas participações. Já Marcelo Henrique Damasceno de Medeiros, o intermediário, foi o último a ser condenado. Em 19 de outubro de 2021, também a 13 anos de reclusão. Todos os recursos apresentados pelas defesas foram negados e as sentenças permanecem válidas até hoje. Atualmente, o caso Ana Paula Ramos permanece como um dos episódios mais marcantes da história recente do município, não só pela brutalidade do ocorrido, mas pelo simbolismo de confiança traída, pela dor deixada em uma família destruída e pelas perguntas que jamais foram respondidas. Ana Paula era uma jovem cheia de vida, com planos de futuro, inserida em uma rede de afeto e conquistas. Sua ausência deixou um vazio que nem o tempo conseguiu amenizar. O túmulo da jovem passou a ser visitado por desconhecidos que se comoveram com o caso. Redes sociais ainda mantêm publicações antigas dela, circulando entre perfis que exigem justiça, mesmo depois da condenação. A principal pergunta que paira no ar até hoje é: por quê? A resposta completa nunca veio. Luana jamais explicou suas motivações com clareza. Psicólogos especulam sobre ciúmes, inveja, descontrole emocional, mas nenhuma justificativa racional parece capaz de explicar o que levou uma mulher a planejar, com detalhes, o fim da vida de alguém tão próximo. O que se sabe é que Ana Paula confiava cegamente em Luana e essa confiança foi usada contra ela. O tempo passa, mas o caso segue inquietante. Aqueles que acompanharam de perto os desdobramentos do julgamento continuam a debater os sinais ignorados, os alertas invisíveis e o papel da sociedade em reconhecer relações disfuncionais que muitas vezes acontecem dentro da própria casa. Uma dor que deixou marcas não só nos tribunais, mas no coração de uma cidade inteira. O que você acha que realmente aconteceu com Ana Paula? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se essa história tocou você, curta e se inscreva para mais relatos reais como este. Um abraço e até a próxima.